É uma alegria poder estar com os irmãos novamente e também nesta ocasião com o pastor Jonathan Racaman, de Pontevedra. Ele veio de uma forma específica para fazer muitas perguntas ao irmão Nelson ontem no concílio. Foi o concílio mais longo que tivemos até agora na nossa história, 5 horas de concílio. Sim, senhora, batemos o recorde. E foi um tempo para dar graças a Deus, ver o irmão Nelson usar as Escrituras para responder acerca do nosso Deus, de tudo aquilo que ele tem revelado sobre si mesmo. E agora temos esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Só para contextualizar os irmãos sabem, nós temos pregado no Evangelho de Mateus, concluímos em Mateus capítulo 3, a falar acerca da unção do Espírito sobre o Senhor Jesus Cristo, e estamos em breve para começar Mateus capítulo 4, e vamos falar acerca da tentação do Senhor Jesus. Antes de o fazermos, nós tivemos uma série de pregações sobre o Espírito Santo, explicámos quem é o Espírito Santo, o Diogo concluiu falando acerca de João Batista. E nós queremos que os irmãos, antes de entrar na passagem de Mateus 4, tenham uma ideia clara sobre o que é a tentação. E por isso nada melhor do que aquele que conhece mais sobre a tentação, o pastor Jonathan Racaman, para falar-nos sobre este tema importante nesta manhã. Por isso é uma honra para nós tê-lo connosco. Ele é professor também do Seminário Bereia e muitos dos que estão aqui são alunos dele também. Então damos graças a Deus por esta oportunidade de ouvir a palavra de Deus por meio do seu servo. Bom dia, irmãos. É um privilégio para mim visitaros uma vez mais. Então é um privilégio para mim visitar-vos novamente. Nesta ocasião, de maneira especial. E nesta ocasião, de uma forma especial, me acompanha meu colaborador. Acompanha-me o meu colaborador. O outro pastor na igreja de Pontevedra. O outro pastor na igreja de Pontevedra. Ismael. Que leva possivelmente uns 20 anos já. Que leva já 20 anos pastoreando a igreja. A pastorear a igreja aí. Eu levo já mais de 11 anos colaborando com ele. E eu levo 11 anos a colaborar com ele. E estamos agradecidos por poder visitaros. E estamos agradecidos por poder visitar-vos. Muito animados por vuestro servicio al Señor. E animados pelo vosso serviço ao Senhor. El testimonio de una iglesia firme en la palabra de Dios. O testemunho de uma igreja firme na palavra de Deus. No una iglesia perfecta en el sentido de sin error. Não é uma igreja perfeita no sentido que não há erros. Pero una iglesia sí perfecta en el sentido de madurez. Mas sim uma igreja perfeita no sentido de maturidade. Y aunque no os conozco bien a todos. E ainda que não vos conheça a todos. Ya voy conociendo mejor a vuestros pastores. Vou conhecendo um pouco melhor os vossos pastores. Jairo y Mario son un ejemplo para mí. Jairo e Mário que são um exemplo para mim. De fidelidad a la palabra de Dios. De fidelidade à palavra de Deus. Y de amor al pueblo de Dios. E de amar o povo de Deus. También traigo saludos de nuestro hermano Daniel Corral. Também trago saudações do nosso irmão Daniel Corral. Él también ha estado aquí visitándoos. Ele já esteve aqui, já vos visitou. Y es maestro en nuestra iglesia. E é também mestre da nossa igreja. Posiblemente está terminando su predicación ahora en Pontevedra. E provavelmente está a terminar a sua pregação agora ali em Pontevedra. Y él también envía saludos para vosotros. E ele envia também saudações para vós. Y también traigo saludos de David Robles, el pastor de la iglesia en León. E também saudações do pastor David Robles, pastor da igreja de León. Que cuando supo que veníamos a visitaros, que quando soube que vinhamos visitar-vos, me pidió expresamente que os diera sus saludos. Pediu que vos enviasse saudações. David también es el presidente del seminario Berea. E David também é o presidente do seminário Bereia. Lo cual muestra su compromiso también con la palabra de Dios. O que mostra o seu compromisso com a palavra de Deus. Y con preparar los siervos de Dios. E com preparar servos de Deus. Para la palabra, para predicar la palabra. Para pregar a palavra. Y vamos a dedicarnos a eso ahora. E vamos dedicar-nos a isso neste momento. Así que os invito a abrir nuestras Biblias. Então convido-vos a abrir as vossas Bíblias. En la carta de Santiago. Na carta de Tiago. Y en el capítulo 1. No capítulo 1. Esta mañana vamos a estar considerando e nesta manhã vamos considerar los versículos del 12 al 18. Dos versículos 12 até 18 do capítulo 1. Y como Mario nos dijo, e como Mário disse, el tema de nuestro pasaje, o tema da nossa passagem, es la tentación. É a tentação. Este pasaje nos ayuda a entender la tentación. Esta passagem ajuda-nos a entender a tentação. Para enfrentar la tentación. Para enfrentar a tentação. Pero antes de leer el pasaje, mas antes de lermos a passagem, vamos a orar y pedir que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que seja o nosso mestre. Oremos. Vamos orar. Padre amado, te damos gracias. Pai amado, nós te damos graças. Por poder abrir tu palabra. Por podermos abrir a tua palavra.
Abrimos un libro, pero es tu palabra. Abrimos uma carta, mas é a tua palavra, Senhor. Palabras escritas por hombres, pero guiados por tu Espíritu Santo. Palavras escritas por homens, mas guiados pelo teu Santo Y Espírito. por esta confianza que tenemos en tu Espíritu Santo, E é por esta confiança que temos no teu Santo Espírito te pedimos ahora que te pedimos agora que tu Espíritu nos guíe que o teu Santo Espírito en nos guie nuestra meditación de tu palabra, na nossa meditação na tua palavra, para que entendamos sin error para que possamos entender sem erro y para que obedezcamos con diligencia. e para que possamos obedecer com diligência. Oh Señor, derrama tu bendición, Senhor, derrama Sobre a tua nosotros. bênção sobre nós, la bendición del poder eficaz de tu palabra. a bênção de ser edificados pela tua palavra Y que tú encuentres hoy, Señor, e que tu possas encontrar hoje corazones humildes, corações humildes, mentes dispuestas, mentes dispostas, una actitud solemne com atitude solene ante la exposición de tu palabra. diante da exposição da tua palavra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te Amén. pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém. Entonces voy a pedir a Mario que por favor lea el pasaje. Vamos então ler a passagem. Santiago capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículos del 12 al dos 18. versículos 12 até o 18. Diz assim então o texto: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Santiago está hablando en este pasaje Tiago está a falar nesta passagem de las pruebas que el Señor trae a la vida del creyente, provas que o Senhor traz à vida do crente, pero también de la tentación. mas também da tentação. La tentación que surge en el ser interior A tentação que surge aí no nosso interior y cómo la tentación lleva al pecado. e como a tentação leva-nos ao pecado. Y en uno de sus sermones titulado La fe probada, Em dos seus sermões que tinham o título A Fé Provada, el pastor escocés del siglo XIX, Alexander MacLaren, o pastor escocês do século XIX, Alexander MacLaren, explicaba la diferencia entre ser tentado y ser probado. explicava a diferença entre ser provado e ser tentado. Y dijo así: E ele disse o seguinte: la tentación A apela a lo peor del hombre, a tentação apela ao pior do homem, con el propósito com o propósito de que éste ceda de que este possa ceder y haga lo incorrecto. e faça aquilo que é incorreto. En cambio, Ao contrário, la prueba a prova apela a lo mejor del hombre apela ao melhor do homem con el deseo com o desejo de que permanezca firme. de que ele permaneça firme. MacLaren sigue diciendo: MacLaren continua e diz, la tentación dice, a tentação diz, haz lo que te produzca placer faz aquilo que te produz prazer y que no te moleste e que não te chateie el hecho de que está mal. o facto de que isso é errado. Una prueba dice, A prova diz, haz lo que es bueno y correcto faz aquilo que é bom e correto y que no te e moleste que não te chateie el hecho de que es o doloroso. facto de que é doloroso. De esto es de lo que está hablando Santiago. É isto que Tiago está a falar. Las pruebas y la tentación As provas e a tentação tienen similitudes, têm semelhanças, pero hay grandes e importantes mas diferencias também há grandes e importantes diferenças que Santiago explica en este pasaje. que Tiago irá explicar nesta passagem. Santiago empieza hablando de las pruebas Tiago começa a falar das provas y de lo que Dios produce por medio de las e do pruebas. que Deus produz por meio das provas. Fíjate en el versículo 2. Vejam o versículo 2, capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. O sea, Santiago les dice Então Tiago diz-lhes, a los creyentes aos crentes, que tengan gozo que tenham alegria cuando Dios les está probando, quando Deus lhes está a provar, cuando están siendo probados. quando estão em provação. Y Santiago habla de lo que la prueba produce E Tiago diz, ou fala sobre aquilo que a prova produz,
como algo que es el propósito de Dios. como algo que é o propósito de Deus. Pero después de enseñar esto, Mas depois de ensinar isto, a partir del versículo a 12, partir do versículo 12, ahora va a enseñar de lo que Dios de ninguna manera produce. vai ensinar sobre aquilo que Deus de nenhuma forma produz. Dios está detrás de las pruebas, Deus está por detrás das provas, usa las pruebas, usa as provas, pero Dios no está detrás de la tentación. mas Deus não está detrás da tentação. La tentación es común a todo ser humano. Agora, a tentação é comum a todo o ser humano. Pablo explica, por ejemplo, a los corintios, Paulo explica, por exemplo, aos Coríntios, en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1 13, Coríntios capítulo 10, versículo 13, que la tentación es algo común a todos los hombres. que a tentação é algo comum a todos os homens. Es humana, dice É Pablo humana, aí. diz aí Paulo. Lo vamos a leer. 1 Corintios, Vamos ler esse texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. versículo 13. Primeira Coríntios 10, 13 diz o texto: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Algunas traducciones bíblicas Algumas traduções dicen que no os ha sobrevenido que não vos sobreveio ninguna tentación que no sea común, nenhuma tentação que seja comum, común a los hombres. comum aos homens. La tentación es algo común. A tentação é então uma coisa comum. Y la manera en que tratamos con la tentación E a forma como tratamos ou lidamos com a tentação prueba la autenticidad de nuestra fe. prova a autenticidade da nossa fé. Esto es de lo que Santiago también está hablando aquí. É disto que Tiago está a falar aqui. Según respondemos a la tentación. Conforme nós respondemos à tentação. Lo mismo que con respecto a las pruebas. A mesma coisa com respeito às tentações, ou às Dios, provas. las pruebas. Dios permite las pruebas Deus permite as provas para producir paciencia. para produzir paciência. Versículos 3 y 4 del capítulo 1. Novamente, Tiago 1, versículos 13 e 4, diz o texto: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Entonces produce perseverancia Então, produz perseverança y lleva a la madurez, e leva à maturidade, para que seáis perfectos y completos. para que sejais perfeitos ou completos. La idea ahí es maduros. A ideia aí é maduros, Por eso dice sin que os falte nada. sem que vos falte nada. Y si falta algo, E se falta alguma coisa, si falta sabiduría, se falta, por exemplo, sabedoria, que la pida a Dios. então que a peça a Deus. Es lo que dice el versículo É o 5. que diz o versículo 5. Pedirlo sin dudar, Que façam-no sem duvidar en Dios. sem duvidar de Deus, Y para confiar en Él. para confiar nele. El resultado de las pruebas Então, o resultado das provas es que dependemos de Dios. é de que nós dependemos de Deus. Y finalmente, E, finalmente, Santiago en el versículo 12 Santiago, ou Tiago, melhor dito, no versículo 12, dice que las pruebas diz-nos que as provas producen también confianza en la vida eterna. produzem confiança na vida eterna. No que pasar la prueba Não é que passar a prova nos da la vida eterna, nos dá a vida eterna, não é isso. sino que produce confianza en la Mas vida sim eterna. que produz confiança na vida eterna. Nos hace poner nuestra mente en lo eterno. Faz-nos colocar a nossa mente no eterno. Dice el que ha pasado la prueba, Diz-nos aquele que passou pela prova, el que persevera, aquele que irá perseverar, el que ha sido aprobado, aquele que foi aprovado, recibirá la corona de la vida receberá a coroa da vida, que el Señor ha prometido a los que le o aman. qual o Senhor prometeu aos que o amam. Y esto nos habla de cómo el creyente actúa bajo prueba. E isto diz-nos ou fala-nos sobre como o crente atua debaixo da prova. Y el creyente también responde a la tentación Então o crente também responde à tentação, resistiendo a la tentación. resistindo à tentação. En un sentido, la tentación es una prueba también de la fe. Num sentido, a tentação é uma prova também da fé. Pero ahora Santiago quiere hacer una aclaración Mas- muy importante. Tiago quer fazer aqui um esclarecimento muito importante. Las pruebas vienen de Dios, As provas vêm de Deus, la tentación no viene de Dios. a tentação não vem de Deus. Versículo 13. Versículo 13. Que nadie diga, Ninguém, ao ser tentado, diga: soy tentado por Dios. sou tentado por Deus. La tentación no viene de Dios. A tentação não vem de Deus.
Entonces, Santiago en su carta Então, Tiago, na sua carta, está hablando de la fe auténtica. está a falar acerca da fé autêntica. Está contrastando la fe auténtica Está a contrastar a fé autêntica con la fe falsa, com a fé falsa, con una religión. com uma religião. Y está mostrando cómo el creyente demuestra su E fe. mostra como é que o crente mostra ou demonstra a sua fé. Con respecto a las pruebas, Com respeito às provas, las recibe con gozo. quando elas vêm, ele recebe com alegria. Y con respecto a la tentación, Mas com respeito à tentação, no culpa a Dios. ele não culpa a Deus. Reconoce que no viene de Dios Ele la reconhece tentación. que a tentação não vem de Deus. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. Porquê? Porque essa é a natureza humana. ¿Cómo responde el ser humano cuando es tentado? Como responde o ser humano quando é tentado? ¿Cómo responde el ser humano cuando cede a la tentación? Como responde o ser humano quando cede à tentação? Se justifica, Bem, ele justifica-se. echa las culpas a otro. Lança as culpas para outro. Es que mis circunstancias son difíciles. Não, as minhas circunstâncias são difíceis. Es que esto era una situación muy difícil para Não, mí. é que esta situação era muito difícil para mim. O es que esta persona me llevó a pecar. É que esta pessoa levou-me a pecar. Esto es la naturaleza del ser humano. Esta é a natureza do ser humano. Los que somos padres Os que somos pais, lo vemos desde el comienzo de la vida de nuestros hijos. nós vemos isso desde o começo da vida dos nossos ¿Por qué filhos. hiciste esto? Porquê que tu fizeste isto? Ah, mi hermano Ah, é que o meu irmão me llevó a hacer esto. levou-me a fazer isto. ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Porquê que tu bateste no teu irmão? Ella me pegó primero. Ou na tua irmã? Porque ela me bateu primeiro. Y los niños muestran esto. Bem, as crianças mostram esta realidade. Y los adultos E os adultos? somos expertos en esto. Nós somos especialistas nisto. Somos más sutiles en nuestra manera de Somos mais justificarnos. subtis na nossa forma de justificar-nos. Pero al final, Mas no fim, lo que muestra el ser humano o que mostra o ser humano es que no es culpa nuestra. é que nunca é culpa nossa. Y de hecho, E de facto, lo que llegamos a hacer o que chegamos a fazer es culpar a Dios. é culpar a Deus. Santiago está apuntando a esto. Tiago está a apontar a isto. Cuidado con decir, Cuidado com dizer, estoy siendo tentado por estou a Dios. ser tentado por Deus. Dios puede estar probándome, Deus realmente pode estar a provar, pero Dios no tienta a nadie. mas Deus não tenta a ninguém. Por eso, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Então qual é a diferença entre prova e tentação? Bueno, las pruebas Bem, as provas son circunstancias externas são circunstâncias externas que prueban nuestra fe. que provam a nossa fé. Estos creyentes que reciben esta carta Os crentes que receberam esta carta estaban en la dispersión, dice el versículo 1. estavam na dispersão, diz o versículo 1 do Está capítulo 1. apunta a una situación Estavam numa situação que por causa de oposición que, por causa da oposição, fueron esparcidos. eles foram espalhados. Tuvieron que salir de donde estaban. Tiveram que sair de onde estavam. Y en ese sentido, Santiago está hablando. E nesse sentido, Tiago está a falar da aprovação. Son circunstancias externas São circunstâncias externas que prueban nuestra fe que provam a nossa fé y que producen crecimiento e que espiritual. produzem crescimento espiritual. En cambio, Mas, ao contrário, Santiago va a explicar, Tiago vai explicar. la tentación es la concupiscencia A interna tentação é o desejo interno que trata de llevarnos a pecar. que leva-nos a pecar. Esta palabra que se traduce como prueba en el versículo 12 Esta palavra que se traduz como prova no versículo 12 es la misma palabra que se traduce como tentado o tentación en el é a versículo mesma 13. palavra que se traduz tentado ou tentação no versículo 13. Es la misma palabra. É a mesma palavra. ¿Cómo sabemos que se refiere en un caso a prueba y en otro caso a tentación? Como sabemos que num caso é prova e no outro caso é tentação? El contexto nos ayuda. O contexto ajuda-nos. Entonces, el contexto nos ayuda a ver que la prueba O contexto ajuda-nos a ver que a prova es algo que Dios trae é algo que Deus traz para bendecir. para abençoar. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Bem-aventurado o homem que persevera debaixo da prova. Pero la tentación Mas a tentação es algo que no viene de Dios é algo que não vem de Deus. y que, como vimos en el versículo E 15, como vemos no versículo 15, engendra muerte. gera a morte. ¿Cómo sabemos la diferencia? Como sabemos a diferença? Bueno, yo estoy seguro que en el portugués, Bem, eu estou certo que no português, como en el español, como também no espanhol, hay palabras há que, palavras según el contexto, significan algo que, diferente. conforme o contexto, significam algo distinto. La misma palabra, A mesma palavra significados diferentes. significa algo diferente. Si yo en español digo voy al banco, Se no espanhol eu digo vou ao banco, si estoy enfrente de un banco en el parque, se estou em frente a um banco no parque, lo que digo significa o que eu estou a dizer significa que quiero sentarme. que quero sentar-me aí nesse banco. Pero si yo estoy enfrente a un banco o una oficina bancaria, Mas se eu estou em frente a um lugar bancário,
significa significa que quiero ir a hacer una gestión que quero fazer aí económica. uma gestão económica. Es diferente. É diferente. Si yo digo, me he mordido la lengua, Se eu digo, mordi a língua, es diferente é diferente. que si digo, É diferente de dizer, tengo un examen de lengua. tenho um exame de língua. Misma palabra, É a mesma palavra, según el contexto, segundo o contexto, diferente significado. diferentes significados. Entonces, tanto las pruebas Então, tanto as provas como la tentación como a tentação prueban nuestra fe, provam a nossa fé, pero no tienen el mismo origen. mas não têm a mesma origem. Dios usa las pruebas, Deus usa as provas pero nosotros luchamos contra la tentación e nós lutamos contra a tentação, que surge de nuestra concupiscencia que interna. surge da nossa concupiscência interna, o Las, desejo prue- interno. las pruebas son circunstancias externas que examinan nuestra fe Então, as provas são circunstâncias externas que examinam a nossa fé y producen crecimiento espiritual. e produzem crescimento espiritual. Pero a veces Mas às vezes, esas pruebas atenção, estas provas pueden convertirse en tentaciones podem converter-se em tentações cuando en nuestro interior quando no o nosso interior dudamos de Dios nós duvidamos de Deus, por lo que está pasando a nuestro alrededor. pelo que está a acontecer à nossa volta. Dios está detrás de la prueba, Então Deus está detrás da prova, Él nos prueba, Ele prova-nos, pero Él no nos tienta. mas Ele não nos tenta. En medio de circunstancias difíciles, Mas às vezes no meio das circunstâncias difíceis, yo puedo escoger confiar en eu Dios, posso escolher confiar em Deus, confiar en su soberanía. confiar na sua soberania, Él sabe lo que está haciendo. Ele sabe o que está a fazer, O puedo ou então posso escoger dudar de Dios. escolher duvidar de Deus. Dios no sabe lo que está haciendo Bem, Deus não sabe o que está a fazer, y entonces desobedezco su palabra. então eu desobedeço à sua palavra, No obedezco su palabra não obedeço à sua palavra y caigo en pecado. e caio em pecado. En medio de las pruebas que Dios permite, Então, no meio das provas que Deus permite, mi propio o deseo meu próprio desejo me puede llevar a desconfiar de Él. pode levar-me a desconfiar dele. Esto es de lo que Santiago está hablando. É disto que Tiago está a falar. Estas dificultades, Estas dificuldades, el hecho de vivir o facto de viver en un mundo caído, num mundo que está caído, afectado por el pecado, afetado pelo pecado, y el hecho de vivir en un cuerpo e no afectado facto por el pecado, de viver num corpo afetado pelo pecado, no es excusa não é desculpa para caer en pecado. para cair no pecado. Y no puedo culpar a Dios. E eu não posso culpar a Deus. Ahora, ¿por qué digo esto? Então, por que eu estou a dizer ¿Y isto? por qué Santiago hace esta aclaración? Porque Tiago faz este esclarecimento. Cuidado con acusar a Dios. Cuidado com acusar a Deus. Porque la primera tentación de la historia Porque na primeira tentação da história nos enseña eso precisamente. é isso que nos ensina a Génesis história. capítulo 3 Em Gênesis capítulo 3, nos muestra la tentación mostra-nos a tentação de Eva y de Adán. de Eva e Adão. Y recuerda esto. E relembra isto. Ellos vivían en el mejor lugar de la historia, Eles viviam no melhor lugar da história, en el mejor momento de la historia, no melhor momento da história, teniendo el mejor trabajo de la a historia. ter o melhor trabalho da história. En esas E é circunstancias nessas circunstâncias fueron tentados. eles foram tentados. ¿Y cuál fue el punto de esa tentación? E qual foi o ponto dessa tentação? ¿Dónde estuvo la clave? Onde é que estava a chave? El deseo. O desejo. El tentador apeló al O deseo tentador apelou ao desejo de Eva y de Adán. de Eva e Adão, Atrajo y sedujo, que atraiu e seduziu. como dice Santiago en el versículo Como 14, diz Tiago no versículo 14, capítulo 1. y cedieron a la tentación. E eles cederam à tentação. Dudaron de la palabra de Dios. Duvidaram da palavra de Deus. Ahora, el texto también nos muestra en Génesis 2 Agora, o texto também nos mostra em Gênesis capítulo 2 que Dios les estaba probando que Deus os estava a provar. ese lugar tan perfecto. Estavam num lugar perfeito. Tenía dos árboles Tinham duas árvores, de los que no podían comer, duas árvores que não podiam que no comer. podían. Dios les dijo, Deus lhes disse: del árbol del conocimiento del bien y del mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal no comeréis. não comereis. Y entonces E então Satanás les dijo, Satanás lhes disse: bueno, es que Dios os está escondiendo algo. Deus está a esconder-vos algo. Es que realmente Dios no está siendo honesto. Deus não está a ser honesto com vocês. Claro que podéis comer. É claro que vocês Y podem si comer. coméis, Se vocês comerem, vais a conocer. vocês vão conhecer. Y desconfiaron de Dios. Então desconfiaram de Deus. Y lo que era una prueba de Dios Então o que era uma prova de Deus para ver lo que había en el corazón de Adán y para Eva, ver o que há no coração de Adão e si iban Eva. a confiar en la provisión suficiente de Dios, Se iam confiar na provisão suficiente de Deus, acabó siendo acabou por ser la entrada del pecado en el a mundo. entrada do pecado no mundo.
Cuando es consumado el pecado, E quando é consumado o pecado, engendra la muerte. gera a morte. Entró la muerte. A morte entrou. Pero ¿qué hicieron Adán y Eva cuando Dios vino a su encuentro? Então o que é que fizeram Adão e Eva quando Deus veio ao seu encontro? Ahí nos muestra cómo responde el ser humano ante la tentación. E aí nos mostra como o ser humano responde à tentação. Cuando cede, Quando ele cede, Dios le dice a Adán, Deus diz a Adão, ¿dónde estás? onde estás? Dios sabía dónde estaba, Bem, Deus sabia onde ele estava, obviamente. obviamente. Pero el contexto nos enseña Mas o contexto ensina-nos que había una comunión tan perfecta que havia uma comunhão tão perfeita entre el Creador y las criaturas entre o Criador e as criaturas que Dios paseaba con ellos. que Deus passeava com eles. Esa era la comunión. Essa era a comunhão. Pero cuando Dios viene Mas quando Deus vem para pasear con ellos, para passear com eles, ellos se esconden. eles se escondem. Así es como el ser humano responde. É assim que o ser humano responde. Tuve miedo, Teve medo. le dice Adán. Ou tive medo, diz Adão a Deus. ¿Miedo de qué? E medo do quê? Bueno, Bem, ahora Adán agora Adão sí conocía el mal sim conhecia o mal por experiencia. por experiência. El mal es desobedecer a Dios O mal é desobedecer a Deus. y por eso se escondió. E por isso ele escondeu-se. Y aún más que eso, E ainda mais do que isso, Dios le dice, ¿qué has hecho? pergunta-lhe o que é que tu fizeste? ¿Has comido? Comeste? Dios sabía que habías comido. Bem, Deus sabia que ele tinha comido. Pero Dios quería llevar a Adán Mas Deus queria levar Adão al punto en que Adán reconociera su ao pecado. ponto em que ele reconhecesse o seu pecado. A que Adán buscara la ayuda del Em Señor. que Adão procurasse a ajuda do Senhor. A que Adán buscara si hubiera alguna solución. A procurar a su alguma pecado. solução para o seu pecado. Pero ¿qué hizo Adán? Mas o que é que fez Adão? La esposa, la mujer que me diste. A mulher que tu me deste. La mujer que tú me diste. A mulher que tu me deste. Echó la culpa a la esposa, Lançou a culpa à esposa. a la mujer, À ¿no? mulher. No, Não, não. echó la culpa a Dios. Lançou a culpa a La Deus. mujer que me diste. A mulher que tu me deste. Y luego lo mismo con la mujer E a mesma coisa com a mulher. cuando es confrontada Quando é confrontada, de la serpiente me engañó. ela diz: a serpente me enganou. Ahí está la realidad. Esta é a realidade. Es la realidad de todo ser humano. É a realidade de todo o ser humano. Finalmente, cuando excusamos nuestro pecado, E finalmente, quando nós desculpamos o nosso pecado, cuando justificamos que hemos cedido a la quando tentación, justificamos que cedemos à tentação, nuestra excusa a nossa desculpa finalmente acaba apuntando a Dios, finalmente acaba por apontar a Deus. algo externo. Algo externo. Esto es lo que Santiago está corrigiendo. E é isto que Tiago está a corrigir. Porque cuando cedemos a la tentación, Porque quando cedemos à tentação, esa es la tendencia a acusar, culpar a Dios, é a tendência a acusar, culpar a Deus, ya sea directa o já indirectamente. seja direto ou indiretamente. Algunos rabinos judíos Alguns rabis judeus enseñaban que Dios había creado la tendencia al mal en el ser humano. diziam que Deus criou a tendência para o mal no ser humano. Y así es como son muchos. E assim são muitos. Como, bueno, es que no puedo hacer nada. Eu não posso fazer Yo nada. soy así. Eu sou assim. Eso también apunta, ¿no?, al Creador, que es el que te Isso, creó así. na verdade, está a apontar ao Criador que te criou assim. Estos rabinos judíos Estes rabis judeus enseñaban ensinavam que Dios puso la tendencia al bien que Deus pôs a tendência ao bem en la mano derecha na mão direita y la tendencia al mal e a tendência para o mal en la mano izquierda na del mão hombre. esquerda do homem. Pero la Biblia no lo enseña Mas a así. Bíblia não ensina isso. La Biblia es clara en cuanto a esto. A Bíblia é clara sobre isto. En pasajes como Proverbios 19:3, Em passagens como Provérbios 19, Proverbios 19, Provérbios versículo 19, 3, nos enseña que es la insensatez del hombre la que pervierte su camino, ensina-nos que é a estultícia do homem que perverte o seu caminho. que la desobediencia y el pecado no es culpa de Dios, Que a desobediência e o pecado não é culpa de Deus. que Dios no tienta a nadie. Que Deus não culpa, ou não tenta a ninguém, melhor dito. Escucha este pasaje, Ouve esta passagem. Proverbios 19:3. Provérbios 19:3 diz o texto: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Entonces, la insensatez del hombre, Então a estultícia do homem, su necedad, a sua insensatez, es lo que pervierte su camino. é o que perverte o seu caminho. Pero fíjate en la segunda parte. Mas vejam bem a segunda parte. Su corazón se irrita contra el Señor. Mas é contra o Senhor que o seu coração se ira.
Esta es la realidad. Esta é a Y realidade. esto es lo que Santiago quiere corregir. E é isto que Tiago quer corrigir. Y Santiago lo va a hacer E Tiago vai fazê-lo por medio de presentar en este pasaje por meio da apresentação nesta passagem 5 pruebas de 5 provas que demuestran que Dios que demonstram que Deus no es el culpable de la tentación, não é o culpado da tentação, que la tentación no viene de él. que a tentação não vem dele. ¿Esto para qué? E isto para quê? ¿Qué es lo que Santiago busca O en que sus é que receptores? Tiago procura naqueles que estão a receber a sua carta? Pues que entiendan bien Que entendam bem cómo funciona la tentación como funciona a tentação para que puedan enfrentar la tentación. para que possam enfrentar a tentação. Tenemos que entender Então precisamos de entender para poder enfrentar. para poder enfrentar. Y esa es la lección de nuestro E pasaje. esta é a lição da nossa passagem, Eso es lo que vamos a aprender si É estamos isso atentos. que vamos aprender se estamos Vamos atentos. a entender la tentación, Vamos entender a tentação, cómo funciona la como tentación, funciona a tentação, para que nosotros no culpemos a Dios, para que nunca culpemos a Deus, sino que enfrentemos la tentación mas não que enfrentemos a tentação con la ayuda y el poder de Dios. com a ajuda e o poder de Deus. Entonces la primera prueba Então a primeira prova la encontramos en el versículo 13 a encontramos no versículo 13. y no os preocupéis, son 5 pruebas, Não se preocupem, são 5 provas, pero mi predicación mas a minha pregação va a durar menos que el concilio, vai demorar menos do que o concílio, seguro. de certeza. Entonces, ¿cuál es la primera prueba? Então, qual é a primeira prova? La primera prueba es la naturaleza del mal. A primeira prova é a natureza do mal. Fijaos, versículo 13. Vejam o versículo 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Entonces, Santiago habla aquí de una manera muy clara, Então, Tiago fala aqui de uma forma muito clara, es muy enfático en su lenguaje, ele faz grande ênfase na sua linguagem, para decir para dizer que el mal que o mal y Dios e Deus no tienen nada que ver. não têm nada a ver. Que Dios nunca ha experimentado el mal. Que Deus nunca experimentou o mal. Que Dios conoce el mal, Deus conhece o mal, pero no por experiencia. mas não por experiência. Dios sabe lo que es el mal y lo que está mal, Deus sabe o que é o mal e o que está mal, pero no porque lo ha experimentado mas não porque Ele o experimentou, o porque ha tenido alguna relación con ou el mal. porque teve alguma relação com o mal. Eso es, por cierto, Isto é, por certo, lo que leemos también en Génesis capítulo 3. o que lemos em Gênesis capítulo 3. Ese conocimiento del bien y del mal, Esse conhecimento do bem e do mal, en el caso de Dios, no caso de Deus, Dios el Santo, Deus que é santo, Él conoce el bien porque Él es bien, Él es el bien, el bueno, Ele conhece o bem porque Ele é bom, Ele é o bem, es su naturaleza. está na sua natureza. Y conoce el mal, pero no por E experiencia, conhece o mal não por experiência, porque no puede tener ninguna relación con el mal. porque não pode ter nenhuma relação com o mal. En el caso de la criatura, Mas no caso da criatura, conocían el bien eles conheciam o bem por su comunión con Dios, por que es causa el da, bueno, da comunhão que eles tiveram com Deus, por todo lo bueno que Dios había creado, porque Deus é bom e porque tudo aquilo que criou é bom, pero conocieron el mal mas conheceram o mal por experiencia. por experiência. Desobedecieron a Dios. Desobedeceram a Deus. Ese fue el engaño E isso foi o engano en el que cayeron. no qual caíram. Satanás les dijo, conoceréis el bien y el mal. Satanás disse-lhes, vocês conhecerão o bem e o mal. Sí, Sim, pero el mal por la práctica. mas o mal pela prática. Pero el mal no tiene nada que ver con Dios. Mas o mal não tem nada a ver com Deus. Santiago lo dice de esta manera. E Tiago diz isso desta forma. Dios no puede ser tentado por el mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Es decir, Ou seja, Dios no tiene capacidad para el mal. Deus não tem capacidade para o mal. No es vulnerable a ninguna clase de mal. Deus não é vulnerável a nenhuma classe ou tipo de mal. Dios y el mal Deus e o mal se excluyen mutuamente. se excluem mutuamente. Y dice, y él mismo no tienta a E nadie. ele mesmo, diz o texto, não tenta a nada, Es a ninguém. decir, Ou seja, ningún tipo de mal nenhum tipo de mal podrá jamás penetrar la naturaleza de Dios. poderá jamais penetrar a natureza de Deus. El Dios que anunció a su pueblo, O Deus que anunciou ao seu povo, a la congregación de los hijos de Israel, à congregação dos filhos de Israel, seréis santos, vocês serão santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, soy santo. sou santo. Levítico 19:2. Levítico 19:2. Y que luego al final de las Escrituras, E também no final das Escrituras, a través del apóstol Pedro, através do apóstolo Pedro, le dice a la iglesia, ele diz à igreja, así como aquel que os llamó es santo, também como aquele que é santo, aquele que vos chamou é santo, así también sed vosotros santos assim também vós sejais santos en toda vuestra manera de em vivir, todo o vosso modo de viver, porque escrito está, porque está escrito, sed santos, sede santos, porque yo soy santo. porque eu sou santo.
Y en medio de la Escritura, no meio das Escrituras. Dios dice a través de los profetas, Deus diz através dos profetas, en la visión del profeta Isaías, na visão do profeta Isaías, cuando ve el trono de Dios quando ele vê o trono de Deus y escucha a los ángeles de Dios e ouve os anjos de Deus proclamando, a clamarem: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. ¿Sabes? La Biblia no dice A Bíblia não diz que Dios es amor, amor, amor. que Deus é amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es justo, justo, justo. A Bíblia não diz que Deus é justo, justo, justo. Pero obviamente Mas, obviamente, sabemos que Dios es perfecto en todos nós sus atributos. sabemos que Deus é perfeito em todos os seus atributos. Perfecto en amor, É perfeito em amor, perfecto en justicia. perfeito em justiça. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Lo que engloba en un sentido Então isto abrange num sentido a todos los atributos de Dios. a todos os La atributos de perfección de Deus, Dios. a perfeição de Deus. Separado Ele é separado de todo lo que es malo. de tudo o que é mau. Perfecto. É perfeito, Absolutamente perfecto. absolutamente perfeito. Así que este primer argumento, Então, neste primeiro argumento, el de la naturaleza del mal, a natureza do mal, en contraste con la naturaleza de Dios, em contraste com a natureza de Deus, nos libra a nosotros, nos protege nos protege a nós de acusar a Dios de acusarmos a Deus falsa e injustamente. de forma falsa e injusta. Que nadie diga cuando es tentado Ninguém diga quando é tentado que soy tentado por Dios. que é tentado por Deus. La tentación no surge en Dios, A tentação não vem de Deus. surge en nosotros mismos. Surge ou vem de nós mesmos. Eso es lo que Santiago dice ahora, É o que Tiago diz agora, en el versículo 14, no versículo 14. donde tenemos la segunda prueba Então agora aqui temos a segunda prova de que Dios no es culpable de la de tentación. que Deus não é culpado da tentação. La segunda prueba E a segunda prova es la naturaleza del ser humano. é a natureza do ser humano. Dice el versículo 14, Diz o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Santiago dice al contrario. Então, Tiago diz ao contrário. Cada uno es tentado Cada um é tentado por su propia pasión pela sua própria paixão o concupiscencia. ou concupiscência. Creo que dice también codicia Diz o texto em en português cobiça. portugués. O cobiza, perdón. ¿Sí? Eso es lo que Santiago está diciendo. É isto que Tiago está a dizer. Y por eso sabemos E por isso nós sabemos que está hablando de la tentación, que está a falar da tentação aqui, no de la prueba. não da prova. Misma palabra, É a mesma palavra, diferente contexto. mas é um diferente contexto. Entonces, ninguno es tentado por Dios. Então ninguém é tentado por Deus. Y todo ser humano es tentado individualmente. E cada ser humano é tentado de forma individual. Santiago dice propia pasión. Diz o texto a própria cobiça. No la pasión de otros. Não a paixão dos outros, No la influencia de otros. não a influência dos No outros, circunstancias externas. não circunstâncias externas, Sino nuestra propia pasión. mas é a nossa própria cobiça. Y Santiago lo explica con dos verbos. E Tiago explica isto usando dois verbos. Dice es tentado por su propia pasión Diz o texto é tentado pela sua própria cobiça cuando es llevado y seducido. quando esta o atrai e seduz. Estos son dos verbos Estes são dois verbos que hablan del contexto de ir de caza. falam de um contexto de ir caçar. Cazar un animal Caçar um animal o ir a pescar. ou ir pescar. No sé si os gusta la pesca. Não sei se gostam da pesca aqui. A mí no. Eu não. Yo he ido 2 veces a pescar en mi vida. Eu fui 2 vezes pescar na minha La vida. primera vez, A primeira vez, cuando lancé el hilo, la tanza, quando eu lancei o anzol, se me enredó todo. ficou tudo enredado. Y me pasé el resto del E tiempo passei o resto do dia desenredando el hilo. a tentar tirar o fio Mis de amigos pesca. pescando, E os meus filhos a pescar, os meus Disfrutando. amigos a pescar, a desfrutar, yo desenredando. mas eu ali a tirar o fio da pesca. La segunda vez Estava que fui tudo a enredado. pescar, A segunda vez que fui pescar, con mucho más cuidado, com muito mais cuidado, lancé el anzuelo lancei o anzol y cuando tiré, e quando eu tirei de volta, no había anzuelo. o anzol tinha ido embora. Perdí el anzuelo Perdi o anzol. de un amigo De um amigo ainda por cima. que había gastado bastante dinero en ese anzuelo. Que gastou bastante dinheiro nesse anzol. Ya no fui a pescar más. Nunca mais fui pescar. Pero de esto es de lo que Santiago está hablando aquí. Mas é disto que Tiago está a falar aqui. Pero no es algo externo. Que não é algo externo. Ese anzuelo Este anzol que mordemos, que nós mordemos, que nos engaña, que nos engana,
Esto es nuestra propia pasión. É a nossa própria cobiça. No es culpa de Dios. Não é culpa de Deus. Y ni siquiera es culpa del diablo. Nem sequer é culpa do diabo. El diablo es el tentador. É verdade, o diabo é o tentador. El diablo engaña. O diabo engana. O nosotros vivimos en circunstancias Nós difíciles, vivemos em circunstâncias difíceis, rodeados por el mal. rodeados pelo mal. La Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo. A Bíblia ensina-nos que Satanás é o príncipe deste mundo, Tiene cierta autoridad tem alguma autoridade y busca hacer el mal e procura fazer o mal y ataca especialmente a los e creyentes. ataca de forma especial aos crentes. Pero que nosotros cedamos a la tentación Mas ceder à tentação no es culpa del diablo. não é culpa do diabo. Santiago no menciona aquí al diablo para nada. Aliás, Tiago não menciona aqui o diabo para nada. ¿Qué es lo que menciona? O que é que ele menciona? Nuestra propia pasión. A nossa própria Ahora, cobiça. esto tenemos que entenderlo bien. Agora, isto nós temos que entender Y por bem. eso quiero llevaros a otro pasaje E para isso vamos até outra passagem. en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Porque aquí el apóstol Pablo, Porque aqui o apóstolo Paulo, de una manera clara y humilde, de uma forma clara e também humilde, y hablando de su vida como creyente, e falando da sua vida como um crente, explica su lucha con el pecado, explica a sua própria luta com o pecado. particularmente su lucha con la tentación. E de uma forma muito específica a sua luta com a tentação. Y fijaos cómo lo expresa. E notem como é que ele se expressa. Leamos Romanos 7, versículos 18 y 19. Vamos ler Romanos 7, versículos 18 18 y 19. e 19. Diz assim então, Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Tenemos que entender Temos que entender que la Biblia no enseña que el creyente tiene dos naturalezas. que a Bíblia não ensina que o crente tem duas naturezas. Yo no creo eso. Eu não creio nisso. Yo creo que la Biblia enseña Eu creio que a Bíblia ensina que el creyente regenerado, que o crente que é regenerado, las cosas viejas pasaron, as coisas velhas passaram, pero el creyente sigue estando en un cuerpo mas o crente continua num corpo que ejerce una influencia. que exerce uma influência. Esto es lo que Pablo describe E aquí é isso que Paulo descreve aqui. cuando dice que en su carne Quando diz que na sua carne no habita nada bueno. não habita bem nenhum. Y cuando luego al final de esta sección E quando no final desta secção, clama en el versículo 24, ele clama no versículo 24, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? quem me livrará do corpo desta morte? Bueno, Pablo está confiando en la obra perfecta de Cristo. Bem, Paulo está a confiar na obra perfeita de Cristo. Sabe que la salvación Ele sabe que a salvação es una obra perfecta de é Dios. uma obra perfeita de Deus. Que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado Nós fomos libertados da escravidão do pecado, y que hemos sido liberados del pago del que pecado, fomos libertados do salário do pecado, que tenemos nuestra confianza puesta en la vida eterna que temos a nossa confiança colocada na vida eterna y que esa vida eterna, e que essa vida eterna, esa salvación, essa salvação, incluye la glorificación. inclui também a glorificação. Esto es Ou seja, la transformación de nuestros a cuerpos, transformação dos nossos corpos, lo cual implica o qual implica que aún no tenemos cuerpos que transformados. ainda não temos corpos transformados. Por eso Pablo dice, Então Paulo diz, no hago el bien que deseo. não faço o bem que eu desejo. ¿Qué desea? O que é que ele deseja? Desea de acuerdo a su nueva naturaleza en Ele Cristo, deseja em conformidade com a sua nova natureza em Cristo. pero hay una influencia Mas há uma influência que le quiere llevar a pecar. que o quer levar a pecar. Hay la tentación Está a tentação de su propia concupiscencia. da sua própria Y concupiscência. Pablo lo explica de esta manera, versículos 20 y 21. E Paulo explica isso desta forma no versículo 20 e 21 de Romanos 7. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. El pecado habita en mí. O pecado habita em mim. Es una referencia a la influencia del el cuerpo no glorificado. Faz alusão a esta influência de o corpo que não é glorificado. Porque Pablo dice, hallo la ley de Porque que el mal está presente en mí. Paulo diz que encontro a lei de que o mal reside em mim. Y es importante entender E é importante entender que esta palabra ley que a palavra lei aqui puede apuntar a una influencia. aponta a uma influência. Así es como Pablo está hablando en este E é pasaje. assim que Paulo está a falar nesta passagem. Es como la ley del pecado, É como a lei do pecado, las normas del pecado. ou as normas do pecado.
Pero no está diciendo que esa es su naturaleza. Mas não está a dizer que essa é a sua natureza. Versículo 22. O versículo 22 diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Esto es muy importante. Ou seja, isto é muito importante. El hombre interior, O homem interior, su ser interior ha sido transformado. o seu ser interior foi transformado. Se deleita con la ley de Dios. E ele tem prazer na lei de Deus. El incrédulo no se deleita en la lei de Dios. O descrente não se deleita na lei de Deus. Un incrédulo Um descrente puede hacer cosas pode fazer que coisas son de acuerdo a la lei de que Dios, são de acordo à lei de Deus, pero no lo hace mas não o faz porque ama a Dios porque ama a Deus. y se deleita en el bien, en E su ley. se deleita ou tem prazer na sua lei. Lo hará Ele vai fazer porque de alguna manera le conviene. porque de alguma forma convém para ele. No nos equivoquemos con esto. Então não estejamos errados em relação a isto. El que no ha sido regenerado, Aquele que não foi regenerado, el que no es nacido del aquele Espíritu, que não é nascido do Espírito, no es creyente. não é crente. Ninguno puede decir que Jesús es su Señor Não pode dizer que Jesus é o seu si no Senhor, es por la obra del Espíritu a não Santo. ser pela obra do Espírito Santo. Y así es como Pablo está describiendo E é assim que Paulo está a descrever su lucha con esa a sua luta concupiscencia, com esta concupiscência, esos deseos. nos seus desejos. Versículo 23. O versículo 23, Romanos 7, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Entonces, Pablo, Então Paulo, como creyente, como crente, y yo afirmaría, e eu também afirmaria, como creyente maduro, como um crente maduro, reconoce esta lucha, ele reconhece esta luta, esta tentación que es común esta tentação que é comum a todo ser humano. a todo o ser humano. Reconoce esta influencia del pecado Reconhece esta influência do pecado que afecta a la mente que afeta a mente y que por medio del engaño, e que por meio do engano, la seducción a sedução y la atracción e a atração puede movernos pode mover-nos a hacer lo que en realidad no deseamos. a fazer aquilo que realmente não desejamos. No son dos naturalezas, Não são duas naturezas, es una naturaleza, é uma natureza, pero aún bajo una fuerte influencia. mas ainda debaixo de uma forte influência. ¿Quién clama conmigo? Quem clama comigo? Miserable de mí. Miserável de mim. Clamamos con Pablo, Nós clamamos com Paulo, pero con esperanza. mas com esperança. Gracias a Dios, dice el versículo Dito no 25, versículo 25, graças a Deus, por nuestro Señor por Jesucristo. Jesus Cristo. Seguimos adelante, Continuamos em frente deleitándonos en la ley de Dios, a ter prazer na lei en de la Deus, influencia de Dios, na influência de Deus, pero también luchando con la carne, mas também a lutar com a carne, con la ley del pecado. com a lei do pecado. Eso nos muestra Então isso nos mostra la naturaleza del ser a humano natureza do ser humano y nos demuestra e demonstra também que Dios no tienta a nadie. que Deus não tenta a ninguém. Tenemos una tercera prueba, volviendo a nuestro pasaje Santiago, Voltando até Tiago capítulo 1, en el versículo 15. uma terceira prova no versículo 15, Santiago ahora continúa hablando de esta propia pasión, e ele continua a falar desta própria paixão ou cobiça describe por medio de una ilustración, e a descreve por meio de uma ilustração, la ilustración de un embarazo. a ilustração de uma gravidez. Y aquí vemos la tercera prueba, E aqui vemos a terceira prova, es la naturaleza de la concupiscencia. que é a natureza da concupiscência. Entendamos cómo funciona la tentación. E entendamos então como funciona a tentação. Versículo 15. Versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Entonces, estos versículos 14 y 15 Então estes versículos 14 e 15 nos muestran que el pecado es el resultado de un proceso. demonstram que o pecado é o resultado de um processo. Y el proceso realmente comienza en nuestra E mente, o processo realmente começa na nossa un mente, pensamiento. nos nossos pensamentos. Porque nuestros deseos Porque os nossos desejos parten de lo que pensamos, partem de daquilo lo que que está en pensamos, nuestra mente. daquilo que está na nossa mente. Entonces ahí viene la tentación. E como? De ahí viene la tentación. Daí vem a tentação. Recordemos otra vez el ejemplo de Eva. Recordemos então o exemplo de Eva. No leemos Nós não lemos que la serpiente que a serpente puso carteles por el huerto del Edén colocou cartazes à volta do jardim do Éden, señalando al árbol del conocimiento del bien y del apontar mal. a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vino y le habló. Não, ela veio e falou com ela. Habló a su mente. Falou à mente dela. Una cuestión de razonamientos, Era uma questão de raciocinar, de pensamientos. de pensar.
Pero luego leemos E logo a seguir nós lemos en Génesis 3 em Gênesis 3, que después de las palabras del engañador, depois das palavras do enganador, Eva miró de otra manera al árbol. Eva olhou para a árvore de outra forma. Esa es la conexión. É esta a conexão. Entonces, uno es tentado Então, uma pessoa é tentada cuando es llevado y seducido por su propia pasión. quando é levado de uma forma simples pela sua própria cobiça. Hay un pensamiento que es el anzuelo, Há pensamento que é o anzol, hay un deseo de morder el há anzuelo. desejo de morder o anzol, o pensamento, Y entonces el proceso continúa e então o processo continua con un engaño. com o engano. Eva vio que el árbol era bueno para comer, Bem, a Eva viu que a árvore era boa para comer, pero no vio que tenía suficientes árboles para comer, mas ela não viu que havia suficientes árvores à volta para comer, que no le faltaba nada, que não lhe faltava nada, que Dios había provisto de todo que Deus tinha provisto de tudo y que Dios nunca les había mentido, e que Deus nunca lhes tinha no les mentido, había engañado, no les que no había les- ocultado nada. que não lhes tinha ocultado de nada. Y ahí es como cedemos, vamos cediendo a la tentación E é assim que nós vamos cedendo à tentação. y empezamos a planear el pecado. E começamos então a planificar o pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como é que nós vamos fazer? Incluso desarrollamos un diálogo Aliás, desenvolvemos um diálogo en nosotros em nós mesmos para ver cómo podemos justificar ese para pecado. ver como é que podemos justificar este pecado. Pero la palabra de Dios es clara. E a palavra de Deus é La clara. concupiscencia concibe A concupiscência ou a cobiça concebe y da a luz el pecado. e dá à luz o pecado. Entonces, al final del proceso, Então, no final do processo, la voluntad a vontade personal pessoal se implica totalmente. está totalmente implicada. Comienza con un pensamiento, Começa com um pensamento, llega al deseo, chega ao desejo, ahí está la seducción aí está a sedução, y ahí está la lucha aí está a luta y luego cometemos el pecado. e logo cometemos o pecado. Cedemos a la tentación. Cedemos à tentação. La tentación en sí no es pecado. Então, a tentação em si não é pecado. Un comentarista dice, Um comentarista disse: el mero hecho de ser tentado o mero facto de ser tentado no involucra en sí algo pecaminoso, não envolve em si algo pecaminoso, sino que es cuando el deseo del mas hombre é quando o desejo do homem sale al encuentro, sai ao encontro abraza la cosa prohibida e abraça aquilo que é proibido, y ocurre una unión pecaminosa entre e los então dos. nesse momento ocorre uma união pecaminosa entre os dois. Ahí es cuando el pecado nace. É aí que nasce o pecado. Por eso es importante controlar nuestra concupiscencia, Por isso é importante controlar a nossa esos concupiscência. deseos que surgen, Esses desejos que que surgem, viene de estar pensando en aquello que no es la voluntad de que Dios. vêm de pensar naquilo que não é a vontade de Deus. Y si no resistimos E se nós não resistimos esos deseos, a esses desejos, hay mayor probabilidad de pecar. há maior probabilidade de pecar. Y la lucha ocurre en la mente. E a luta então ocorre na mente. Pablo, en otro pasaje, Paulo, noutra passagem, en 2 Corintios capítulo 10, em 2 Coríntios capítulo 10, explica que las armas del creyente explica que as armas do crente no son carnales. não são carnais. Lo está explicando en un contexto general Está a explicar num contexto de la lucha contra el pecado. geral na luta contra o pecado. Pero ahí Pablo utiliza una ilustración también. Mas aí Paulo usa uma ilustração também. Entonces vamos a ver un momento ese pasaje, Vamos ver no momento essa passagem. 2 Corintios capítulo 10 2 Coríntios capítulo 10 y versículos 4 y 5. e versículos 4 e 5. Diz então assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Entonces está claro Então fica claro que la lucha del creyente que a luta do crente es en el contexto de la mente. é no contexto da mente. El campo de batalla es la mente. O campo de batalha é a mente. Y las armas E espirituales as armas espirituais son las verdades de Cristo, são as verdades de Cristo, la obediencia a a Cristo obediência a Cristo contra contra pensamientos, os pensamentos especulaciones ou y especulações razonamientos ou raciocínios que se levantan contra el conocimiento que de se Dios. levantam contra o conhecimento de Deus.
Nuestra mente A nossa mente debe estar bien informada deve estar bem informada para detectar deseos que son pecaminosos. para detectar desejos que são pecaminosos. Y esta es la ilustración. E esta é a ilustração. Pablo dice, Paulo diz, poniendo todo pensamiento colocando todo o pensamento en cautiverio num cativeiro a la obediencia de Cristo. à obediência de Cristo. Entonces, permitidme esta ilustración. Então, permitam-me esta ilustração. Tú tienes ese pensamiento Tu tens esse en pensamento tu mente na tua mente, y entonces tomas ese pensamiento apanhas então esse pensamento y le pones las esposas. e colocas algemas, esposas em espanhol. Esposas en español, pero grilletes. No la mujer. Cadeias, não a mulher. Hay hombres que igual... Bueno, no voy a decir. Pero eso es lo que dice. Mas é isso que Todo diz. pensamiento en cautiverio. Todo o pensamento em cativeiro. Entonces, le dices a tu pensamiento, Então tu dizes ao teu pensamento, espera un momento, espera aí um momento, vamos a ver a Cristo. vamos ver Cristo. Y te voy a poner las esposas, los grilletes, Vou colocar-te então as algemas para que no hagas nada para que não faças nada antes de que confirme antes que confirme de que no eres un pensamiento en contra de Dios. de que tu não és um pensamento que vai contra Esa es Deus. la ilustración. Esta é a ilustração. Ese es el ejercicio que hacemos. Este é o exercício que temos que fazer. Llenamos nuestra mente de la verdad Nós enchemos a nossa mente de verdade para detectar para poder detectar con rapidez la mentira com rapidez a mentira. y para que la mentira no tenga ese efecto Para que a mentira não tenha um efeito en nuestros deseos. nos nossos desejos. Porque si tiene ese efecto, Porque se tem esse efeito, estamos perdidos. estamos perdidos. La pasión ha concebido A paixão ou a cobiça concebeu y da luz el pecado. e dá luz ao pecado. Y el pecado es consumado Então o pecado, quando é consumado, y engendra la muerte. gera a morte. Así que hemos visto ya 3 pruebas Então já vimos 3 provas de que Dios no es el culpable de la tentación, de que Deus não é de nenhuma forma culpado da la, tentação. la naturaleza del mal, A natureza do mal, la naturaleza del ser humano, a natureza do ser humano la naturaleza de la e a concupiscencia. natureza da cobiça. Y estos son como pruebas negativas, São como provas negativas, en un sentido nos muestran la parte mala, no sentido de mostram-nos a parte má, pero hay 2 pruebas más mas há mais 2 provas que son positivas. que são positivas. Y en el medio, E no meio, en el versículo 16, no versículo 16, Santiago insiste, Tiago insiste con amor por los creyentes, com amor pelos crentes, no os engañéis. não vos enganeis. Cuidado con esto. Cuidado com isto. Dios no tienta a nadie. Deus não tenta a ninguém. ¿Por qué? Por quê? Cuarta prueba, Quarta prova. la naturaleza de Dios. A natureza de Deus. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Entonces, fíjate en esto. Vejam bem isto. Es muy claro. É muito claro. Lo que sí viene de Dios Sim, o que vem de Deus tiene 2 cualidades. tem 2 qualidades. Es bueno É bom y es perfecto. e é perfeito. Y Santiago basa lo que acaba de decir, E Tiago baseia aquilo que Ou acaba de dizer, afirma ou afirma esto isto, en base a la naturaleza de Dios, em base à natureza de Deus, quien Dios es, em quem Deus é. el Padre de las luces, É o Pai das el luzes, Padre que no cambia, o Pai que não muda, el inmutable y aquele perfecto que Dios. é imutável e é o perfeito Deus. Y Santiago enfatiza E Tiago enfatiza toda buena dádiva toda a boa dádiva y todo don e perfecto. todo o dom perfeito. Es decir, Ou seja, tanto la acción de dar, tanto a ação de dar, Dios es bueno porque Dios es da, Deus é bom porque Deus pero dá, también lo que da. mas também aquilo que Ele dá. Dios es bueno por lo que da. Deus é bom por aquilo Lo, que Ele dá. lo que da es bueno. O que Ele dá é bom. Yo tengo una buena amistad con Mario, Eu tenho uma boa amizade com o Mário, por la gracia de Dios. pela graça de Deus. Y le quiero hacer un regalo para demostrarle E mi amor. quero fazer um presente para demonstrar o amor dele por mim. Y bueno, vosotros conocéis a vuestro pastor. Bem, vocês conhecem o vosso pastor. ¿Qué pasaría si le regalo una camiseta del Sporting de O Lisboa? que é que aconteceria se eu lhe desse uma camisola do Sporting? Se acabaría ahí la... Acabava a amizade. Bueno, no porque la gracia de Dios Não pela graça de es Deus. poderosa. É poderosa. Pero
una cosa es dar, Mas uma coisa é dar, pero otra cosa es dar lo bueno. mas outra coisa é dar uma coisa boa. Yo que le conozco, Eu que lhe conheço, le voy a dar algo que es bueno vou-lhe para dar él. algo que é bom para ele. Esto es lo que Santiago está É isto enfatizando. que Tiago está a Toda buena enfatizar. dádiva, Toda a boa dádiva, todo don perfecto, todo o dom perfeito y desciende del Padre de las luces. que se desce do Pai das luzes. ¿De qué habla esto? O que é que isto está a dizer? Otra vez es el contraste entre el bien y el mal, Está outra vez a fazer o contraste entre o bem e o mal, la luz y las tinieblas. entre a luz e as trevas. El Dios que es inmutable O Deus que é y imutável que no tiene ninguna relación con el e mal. que não tem nenhuma relação com o mal. El profeta Malaquías, O profeta Malaquias, o Dios a través del profeta dice, ou melhor dito, Deus através do profeta diz: porque yo, el Señor, no cambio. porque eu, o Senhor, não mudo. Y Juan afirma E João afirma en su primera carta, na sua primeira carta: Dios es luz Deus é luz y en él no hay tinieblas e alguna. nele não há treva nenhuma. Ninguna tiniebla. Nenhuma treva. Así que todo lo que viene de Dios Por isso, aquilo que vem de Deus es beneficioso y apropiado. é de benefício e apropriado. Que nos recuerda otra vez Que a lo que pasa en Génesis. Relembra outra vez aquilo que aconteceu em Gênesis. Génesis 1 y 2, Gênesis 1 e 2, la bendición de Dios. a bênção de Deus. Génesis 3, Gênesis 3, el desprecio del ser humano o desprezo do ser humano a la bendición de Dios. à bênção de Deus. Esta es la realidad Esta é a realidade y la prueba e a prova de que la tentación no viene de Dios de que a tentação não vem de Deus por su propia naturaleza. por causa da natureza de Deus. Todo lo bueno viene de Dios. Tudo o que é bom vem de Deus. Y entre todo lo bueno que viene de Dios, E entre tudo o que é bom e que vem de Deus, lo maravilloso de Dios o maravilhoso de Deus es la última prueba en el versículo 18, é a última prova, o versículo 18, que es la naturaleza de la regeneración. que é a natureza da regeneração. Fijaos lo que Santiago dice que Dios hace. Vejam bem o que Tiago diz que Deus faz. Versículo 18. Versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Fijaos en el pasaje, hermanos. Vejam nesta passagem, irmãos. Todo lo bueno viene de Dios. Tudo o que é bom vem de Deus. Y ahora particularmente, E de uma forma particular, Santiago menciona la salvación. Tiago menciona a salvação. Él nos hizo nacer Ele fez-nos nascer, por la palabra de verdad. ou nos gerou pela palavra da verdade. Está describiendo la regeneración, Está a descrever a regeneração, la salvación del creyente, a salvação do crente, la nueva vida en Cristo, a nova vida em Cristo, la transformación del a ser humano. transformação do ser humano. Entonces, Então, la intención de Dios, a intenção de Deus, ¿verdad? Él dice en el ejercicio de su voluntad, diz segundo o seu querer, la intención de Dios refleja esta última razón, esta intenção, este querer de Deus revela la última razón por la a que la última tentación razão pela qual a tentação no puede venir de Él. não pode vir dele. Él quiere regenerarnos, Ele quer regenerar, transformarnos. transformar-nos. De hecho, Dios lo hace. E de facto Deus faz isso. Dios crea en nosotros una nueva naturaleza Deus cria em nós uma nova natureza para que le obedezcamos desde para nuestra que voluntad. possamos obedecer desde a nossa própria vontade. Recuerda las palabras de Pablo. Relembra as palavras do apóstolo Paulo. Según el hombre interior, Segundo o homem interior, me deleito en la ley de Dios. tenho prazer na lei de Deus. Una nueva naturaleza Uma nova natureza que se deleita en la influencia de que se Dios. deleita na influência de Deus. Por eso es absurdo pensar Por isso é absurdo pensar que Dios querría tentarnos para caer en pecado que Deus queira tentar-nos para cairmos no pecado, cuando lo que ha hecho quando aquilo que Ele es fez precisamente lo é contrario. precisamente o contrário. Librarnos del pecado, Livrar-nos do pecado, de nuestra vieja y corrompida da nossa naturaleza. velha e corrompida natureza. Estas son las 5 pruebas Estas são as 5 que provas Santiago presenta, que Tiago apresenta, por las que culpar a Dios de la tentación es un error. pelas quais culpar a Deus da tentação é errado. Para que nosotros entendamos Para que nós possamos entender y enfrentemos la tentación. e enfrentemos a tentação. Hermanos, Dios planea las pruebas en nuestra vida. Irmãos, Deus planifica as provas na nossa vida. Él es soberano. Ele é soberano. No cuestionemos a Dios. Não questionemos a Deus. Él siempre sabe lo que hace. Ele sempre sabe o que está a fazer. Dejemos a Dios hacer Deixemos que Deus faça lo que Él sabe hacer. o que Ele sabe fazer. Dejemos que descienda de Él Deixemos que deixa dele lo bueno para o nosotros, bom para nós, aunque sea doloroso. ainda que seja doloroso. Pero escucha, Mas ouve, Dios Deus no nos tienta, não nos tenta,
Sí permite que seamos tentados, Sim, permite que sejamos tentados, pero nunca más allá de lo que podamos mas soportar. nunca além daquilo que possamos suportar. Y además proveerá de una salida para no caer en la Aliás, vai tentación. dar-nos livramento para que possamos escapar. Piensa por un momento otra vez Pensa por momento outra vez. en lo que leíamos en 1 Corintios 10, Aquilo que lemos em 1 Coríntios capítulo en 10. el versículo 13, Capítulo 10, versículo 13. donde 1 veíamos Coríntios, que la tentación es común a los hombres. onde víamos que a tentação é comum aos homens. Pero luego Pablo continúa diciendo, Mas logo a seguir, no mesmo versículo, Paulo continua a dizer fiel es Dios, que Deus é fiel que no permitirá que vosotros seáis tentados e não permitirá que sejais tentados más allá de lo que podéis soportar, além das vossas forças. sino que con la tentación, Pelo contrário, juntamente com a tentação, no que Él trae la tentación, não que Ele traz a tentação, pero cuando estamos siendo mas tentados, quando estamos aí a ser tentados, proveerá también la vía de escape. vos proverá livramento. Libramento, dice, Diz o ¿verdad? texto, livramento. Nos librará Vai livrar-nos, a fin de que podáis resistir. de sorte que possais suportar. ¿Y cuál es la vía de escape? E qual é esse livramento? Podríamos pensar, vale, Bem, podemos pensar, cuando estemos siendo tentados, quando estamos a ser tentados, ahí veremos cuál es la vía de escape. aí vamos ver qual é o livramento. Pero, ¿qué es lo que Pablo dice aquí en el Mas contexto? o que é que Paulo diz no contexto? Pablo está hablando Paulo está a falar de cómo el pueblo de Israel de como o povo de Israel, en el desierto quando estava no deserto, fue probado por Dios foi provado por Deus. para, Dios lo dice, E Deus diz isso para revelar lo que había en el corazón del pueblo. para revelar o que havia no coração do povo. Pero esas pruebas externas Mas essas provas externas se convirtieron en tentación converteram-se em tentação porque algunos del pueblo porque alguns do povo dudaron de Dios duvidaram de Deus y siguieron su propia e concupiscencia. seguiram a sua própria cobiça. Y Pablo dice E Paulo então diz que esas cosas sucedieron, que versículo essas 6, coisas aconteceram, diz o versículo 6 como ejemplo para nosotros. do capítulo 10, para Sim. exemplo para nós, Dice ahí, para que no codiciemos a fim de que não cobicemos lo malo, as coisas más, como ellos lo codiciaron. como eles cobiçaram. Y antes de eso, E antes disso, le recuerda a los corintios relembra aos coríntios que aquella generación que aquela geração había visto el poder de Dios, viram o poder de Deus, había visto la provisión de Dios. viram a provisão de Deus. Una vez más, como en Génesis 1 y 2. Mais uma vez, como Gênesis 1 e 2. ¿Cuál fue la provisión de Qual Dios? foi a provisão de Deus? Versículo 2, bautizados en la nube y en el mar. Capítulo 10, versículo 2, foram batizados na nuvem e no mar. Eso se refiere Isso refere-se a cómo Dios guió a su pueblo como Deus guiou o seu povo con la columna de nube com de día. essa coluna de nuvem de dia. Eso se refiere a cómo abrió el mar E também se refere como Deus abriu o mar para que pudieran para pasar que eles pudessem passar. y lo cerró cuando estaban los enemigos ahí. E fechou esse mar quando estava lá dentro os Es inimigos. la provisión de Dios. É a provisão de Es la Deus. protección de Dios. É a proteção de Deus. Pablo habla del alimento espiritual. Paulo também fala do alimento Es espiritual. una referencia al maná. É uma referência ao maná. ¿Cómo fue la provisión perfecta y suficiente de Dios? Como foi a provisão suficiente e abundante de Deus. Y cómo Dios demostró su fidelidad. E como Deus mostrou a sua Dios es fidelidade. fiel. Deus é Lo fiel. mismo con la bebida A espiritual, mesma versículo coisa 4. com a bebida espiritual no versículo 4. Pero al final del versículo Mas no 4, final do versículo 4, haciendo referencia a la roca, cuando Dios sacó agua de la roca, ao fazer referência à rocha de onde Deus tirou água, Pablo menciona a Cristo. Paulo menciona Cristo. La roca era Cristo, A rocha era Cristo. porque finalmente Porque finalmente la salvación de a Dios salvação de Deus está en Cristo, está em Cristo. el alimento espiritual, O alimento espiritual, la vida a eterna vida eterna, está en Cristo. está em Cristo. Y por eso luego en el versículo E 16 depois também no versículo le 16 dice a los corintios, diz aos Coríntios la copa de bendición que bendecimos que o cálice da bênção que abençoamos no es la participación en la sangre de Cristo, não é a comunhão do sangue de Cristo el pan que partimos e o pão que partimos, no es la participación en el cuerpo de Cristo. é a comunhão do corpo de Cristo. Pablo utiliza la Santa Cena, Então Paulo usa a ceia do Senhor, el memorial de la obra de Cristo, esse memorial da obra de Cristo, para recordar a los corintios, para relembrar aos coríntios la vía de escape es Cristo, o livramento é Cristo, es confiar en Cristo. é confiar em Cristo. Por medio de Él tenemos nueva vida, Por meio dele nós temos nova vida, tenemos una nueva naturaleza, temos uma nova natureza, podemos luchar contra el pecado, podemos lutar contra o pecado, resistir la tentación, resistir à porque Él tentação, es nuestro ejemplo. porque ele é o nosso exemplo. En Hebreos capítulo 4, Em Hebreus capítulo 4,
El autor allí dice O autor ali que diz Jesús fue tentado en todo, que Jesus foi tentado em tudo, pero sin pecado. mas sem pecado. ¿Para qué? Mas para quê? Para que nosotros nos acerquemos a Dios Para que nós nos acheguemos a Deus confiando en la obra de com Cristo, confiança na obra de Cristo, quien intercede por nosotros quem continuamente. intercede por nós continuamente. Entonces, Então, la vía de escape es Cristo. o livramento é Cristo. Es confiar en la obra de Cristo, É confiar na obra de Cristo. confiar en el ejemplo de Cristo. Confiar no exemplo de Cristo. Es llevar todo pensamiento É levar todo o pensamento a la obediencia a Cristo. à obediência a Cristo. Tener esa precaución, Ter essa precaução, ese cuidado en nuestras mentes. esse cuidado nas nossas ¿Qué mentes. estás dejando entrar a tu O mente? que é que estás a deixar entrar na tua mente? ¿Has identificado esos focos externos Identificaste esses focos externos que entran por tu mente que entram na tua mente y tientan e que te tentam, tu concupiscencia? a tua cobiça, Que despiertan esa concupiscencia? que despertam essa cobiça. ¿Estás examinando tus opiniones Estás a examinar as tuas opiniões a la luz de la verdad de à Cristo? luz da verdade de Cristo. Ahora que entiendes cómo funciona la tentación, Agora que entendes como funciona a tentação, tienes que tener esa precaución. tens que ter esta precaução. Tienes que tener también confianza en Dios. Também tens que ter confiança em Deus. No es exagerado decir Não é exagerado dizer que toda tentación que toda a tentação es dudar de Dios. é duvidar de Deus. Dios ha demostrado Deus demonstrou, vez tras vez vez após vez, que da lo bueno, que Ele dá o bom, que da lo suficiente, que dá o suficiente que da de manera abundante. e que dá de forma abundante. No dudes de Dios. Não duvides de Deus. Te puede parecer que tu vida Pode parecer que a tua vida no está marcada por la abundancia. não está marcada pela abundância. Puedes tener un concepto de abundancia en tu mente Podes ter um conceito de abundância na tua mente que es terrenal, que é terrena, que está centrado que está centrado en la vida aquí. na vida aqui na terra. Pero creyente, Mas crente, cuando en tu mente piensas en la vida eterna, quando na tua mente pensas na vida eterna, ¿qué te falta? o que é que te falta? ¿Qué no tienes que necesitas? O que é que tu não tens? O que é que necessitas? Cuando piensas en tu Salvador, Quando tu pensas no teu Salvador, ¿qué no te ha dado que necesitas? o que é que Ele não te deu que necessitas? Ten confianza en Dios Tem confiança em Deus y ten humildad, e também tem humildade, porque es posible porque é possível que cedas a la tentación. que cedas à tentação. Es posible que te encuentres en esa situación É possível que te encontres nessa situação de decir miserable de mí. em dizer miserável de mim. ¿Qué debemos hacer? O que devemos fazer? Tener humildad, Bem, ter humildade, confesar nuestro pecado, confessar o nosso pecado, no justificar el pecado, não justificar o pecado, no esperar a que se descubra el pecado. não esperar que se descubra o pecado. Confiesa tu pecado, Confessa o teu pecado, confiando en la obra de Cristo. confiando na obra de Cristo. Juan afirma, João afirma, si confesamos nuestros pecados, se confessarmos os nossos pecados, Él es fiel y justo Ele é fiel e justo para perdonar nuestros para pecados perdoar os nossos y pecados limpiarnos de toda e maldad. purificar-nos de toda a injustiça. Sé humilde Ser humilde y confía en Cristo. e confia em Cristo. Sé humilde si nunca has confiado en Cristo. Ser humilde se nunca confiaste em Cristo. Igual estás aquí en esta mañana Estás aqui esta manhã y realmente nunca has confesado tu e pecado talvez nunca confessaste o teu pecado a la luz de la obra de Cristo. à luz da obra de Cristo. Quizás has confesado tu pecado alguna vez. Talvez confessaste o teu pecado alguma vez. Quizás has reconocido algún error alguna vez. Talvez reconheceste algum erro em ti. Pero la cosa es reconocerlo Mas a coisa aqui é reconhecê-lo a la luz de la vida de Cristo. à luz da vida de Cristo. Una vida perfecta. Uma vida perfeita. Y a la luz de la muerte de E à Cristo. luz da morte de Cristo. Una muerte sustitutoria. Uma morte que substitui. Él muriendo en nuestro lugar Ele morreu no nosso lugar para llevar Él para que Ele levasse el castigo de nuestro pecado. o castigo do nosso pecado. ¿Has confesado tu pecado así? Confessaste o teu pecado assim? Confiando en la obra de Cristo, Confiando na obra de Cristo? clamando a Dios Clamando a Deus que te dé vida que eterna, te dê vida eterna? que te dé su Espíritu Que Santo, te dê o seu Espírito Santo? esa nueva vida en Cristo Essa nova vida em Cristo? para deleitarte en la ley de Dios? Para que tenhas prazer na lei de Deus? Si no lo has hecho, Se não o fizeste, te lo ruego, eu te rogo.
Perdóname que te lo ruegue en español. E perdoa-me se te rogo em espanhol com Él, tradução em él te lo português. está rogando en portugués. E Ele te está a rogar em português. Cree en Cristo. Crê em Jesus Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepende-te dos teus pecados. Confía en Él Confia nele para vivir una vida, para que possas viver uma vida, no una vida libre de luchas. não uma vida livre de lutas. Vas a seguir luchando, Vais continuar a lutar, vas a tener tentación, vais ter tentação, pero vas a tener una vía de escape. mas vais ter um livramento. A Cristo. Cristo. Confía en Él. Confia nele. Porque sabes, Porque sabes, recibirás la corona de la vida receberás a coroa da vida que el Señor ha prometido a los que le que aman. o Senhor prometeu aos que o amam. Que sea así, Que seja assim. para la gloria de Cristo. Para a glória de Cristo. Vamos a orar. Vamos orar. Padre amado, Pai amado, gracias por ayudarnos a estudiar tu palabra. obrigado por ajudar-nos a estudar a Tua Palavra. Gracias, Señor, por darnos claridad. Obrigado, Senhor, por dar-nos clareza. Y danos ahora, Señor, humildad, E dá-nos agora, Senhor, humildade danos diligencia e diligência para responder a tu palabra. para responder à Tua Palavra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque tú nos amas. porque Tu nos amas. Nos lo has demostrado con tu Hijo. Tu mostraste isso com o Teu Filho. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Obrigado, Senhor, porque Tu nos sustens. Oh, Señor, envías pruebas a nuestra vida. Oh, Senhor, Tu envias provas à nossa vida. Y lo que para nosotros puede ser caos Para nós, aquilo que pode ser caos y dificultad e dificuldade son planes perfectos tuyos são planos perfeitos que producen en nosotros paciencia y madurez. que produzem em nós paciência e maturidade. Pero protégenos, Señor, de la tentación, Mas, Senhor, protege-nos da tentação, de que en esos momentos dudemos de ti. que nesses momentos duvidemos de Ti, Senhor. Protege nuestras mentes, Señor, Protege as nossas mentes, para que pensamientos, para que pensamentos erróneos pensamentos errados se conviertan en un anzuelo se convertam num anzol que nuestra concupiscencia muerda. que a nossa cobiça morda. Líbranos, Señor. Livra-nos, Senhor. Protégenos tú Protege-nos Tu, Senhor. y ayúdanos a mirar a Cristo. E ajuda-nos a olhar a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él, Te pedimos no nome dEle, a quien exaltamos, a quem exaltamos en quien confiamos. e em quem confiamos. En su nombre, amén. No seu nome. Amém.